noite de hoje, naquilo que eu tenho no meu coração. Ontem pela manhã, eu tenho um costume de pelo menos um pouquinho, logo que eu levanto, eu tirar um tempinho para dar uma olhada na Bíblia. E ontem pela manhã, o Espírito do Senhor, antes que eu pegasse a palavra, Ele colocou no meu coração: pode uma mãe esquecer de um filho. Naquele momento foi só isso e nada mais. Eu fiz até menção à noite ali na sede com o evangelista Wagner daquilo que tinha acontecido, e é muito natural isso acontecer com a gente que está lendo a palavra, que tem buscado, que tem preparado para estar na presença de Deus. E eu achei por bem, deixei aqui marcadinho, já tudo preparado, para que se nessa noite fosse eu o pregador, nós falássemos desse versículo. Algumas traduções vai falar igual a minha falou aqui: pode uma mulher esquecer-se do filho que gerou, ou do filho do seu ventre. É onde eu quero que você foca o seu pensamento na noite de hoje. Talvez você tenha vivido alguns conflitos, algumas dificuldades na sua vida. Dificuldades essas que, se você chegar em mim e falar: pastor, resolve para mim, talvez eu não vou dar conta de resolver o que você me pedir. Se você chegar no círculo de oração da igreja e falar com as irmãs, talvez elas não vão ter a solução de imediato para você. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que Isaías deixa registrado para mim e para você, que poderia até a minha mãe, a sua mãe, a mulher que te gerou, a mulher que me gerou, poderia até se esquecer de nós, poderia até não dar mais moral para mim e para você na caminhada, na nossa vida. Poderia chegar até o momento em que você poderia procurar por ela e ela não mais querer dar moral para você. Mas Isaías deixa bem claro para mim e para você, que o Senhor nosso Deus, em tempo nenhum, Ele muda a forma de pensar. Glória a Deus. Se nós voltarmos e formos pensar no culto, naquilo que aconteceu lá no começo, você vai ver a leitura devocional dizendo assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso de número 17 diz que Ele enviou o seu Filho não para que o mundo fosse condenado ou julgado por Ele, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aleluia. Aqui nós temos direção para entender aquilo que Deus tinha preparado para esse culto na noite de hoje, para eu e você entender que Deus está adiantado, muito adiantado a nós. Aquilo que eu e você às vezes está pensando, nós temos que ter muito cuidado. Quando a Bíblia diz que talvez o meu pensamento, o pensamento seu não é o mesmo pensamento de Deus, o nosso plano não é o mesmo plano de Deus, nós precisamos ter cuidado, porque Ele está trabalhando adiantado de nós, preparando um caminho para nós, que talvez nós não pensamos em trilhar por esse caminho. Talvez nós estamos pensando em resolver tudo com as nossas forças. Eu quero dizer para você que talvez os moradores da sua rua não tenham olhado para você. Eu quero dizer para você que talvez a sua família não tenha olhado para você, que talvez o prefeito dessa cidade ainda não olhou para você, mas eu quero dizer para você nessa noite que o Deus que eu estou pregando na noite de hoje, Ele não esquece de você, Ele não esquece da sua necessidade, Ele não esquece daquilo que tem acontecido, Ele não tem esquecido daquilo que você tem pedido para Ele. Porém, é necessário eu e você entender que Ele tem um tempo determinado para as coisas acontecerem. Glória a Deus, aleluia. Tem um tempo determinado. Grande Deus. Glória a Deus. Nós olhamos para a palavra
E é necessário eu e você ter diretriz dentro da palavra para entender o que o nosso problema tem a ver com algumas coisas aqui dentro. Talvez nós olhamos e pensamos assim: Deus se esqueceu, Deus não está olhando para mim, Deus não sabe mais nem o que eu tenho pedido em oração, Deus não está entendendo nada que eu tenho falado, a minha oração está presa aqui dentro dessa casa, né? Mas deixa eu te falar um negócio. Talvez você tenha pedido para Deus, e você está pedindo para Deus no seu tempo. O nosso pedido tem que ser no dia de hoje, mas é no tempo de Deus que a vitória Glória a chega. Deus, Glória a Deus. Talvez você tenha pedido para Deus, mas você não está focado em entender que Jesus é o único que pode mudar a sua situação e tem um tempo e uma forma certa de se chegar a Ele, de colocar a nossa petição no pé dEle e deixar que Ele venha a resolver no tempo dEle. grande Deus. É fácil de nós entender o porquê que milagres acontecem da forma que acontece, né? Se você for olhar, pastor, mas eu precisava de um milagre instantâneo. Jesus faz milagre instantâneo, na hora. Glória a Deus. Pastor, eu precisava de um milagre na minha família, mas eu não sei como é que vai acontecer. Jesus tem milagre para a sua família no tempo de cada um que necessita do milagre. Aleluia. Só que você precisa entender e ter fé, porque Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu daquilo que você tem pedido para Ele. Ele está olhando para você e talvez está esperando o tempo certo, porque muita coisa que nós pedimos para Deus, muitas vezes nós não temos condição de receber. Nós não podemos ter aquilo na nossa mão que nós saímos da presença dEle. Tem muita coisa que nós estamos pedindo para Deus, que Ele às vezes olha e espera um tempo mais, porque Ele sabe que se eu e você obter aquilo da parte dEle no momento certo, nós vamos deixar a presença dele. Deixar. Aleluia. Precisamos olhar para a palavra. Grande Deus. O mesmo Deus que eu estou falando para você, que não se esquece do filho, o mesmo Deus é o Deus que entra na fornalha com 3 jovens que estavam lá do lado. Os jovens estavam adorando a Deus, eles tinham referência. Eles reverenciavam a Deus, eles não estavam fora da presença. Aleluia. E no momento certo, Deus não se esqueceu e não encolheu a mão. Entrou com eles na fornalha. Glória a Deus. Esse mesmo Deus, Ele olha para Daniel entrando na cova dos leões, e Ele permite Daniel entrar e passar a noite junto com os leões, tudo certo. E ainda, quando eu e você vai pensar, fala, não tem condição, por que Deus deixou Daniel entrar na cova, se Ele tinha poder para não permitir? É para que eu e você, na noite de hoje, entenda que às vezes até passa por um deserto, mas o Deus que nós servimos, Ele atravessa juntamente conosco, para que quando nós cheguemos de lá, você vai olhar e falar assim, eu não tinha condição de atravessar, eu não podia estar aqui hoje, mas algo aconteceu na minha vida. O Deus que eu sirvo, Ele quer conduzir você, pegar na sua mão, caminhar nesse deserto, atravessar, para que quando você chegar de lá, você dizer verdadeiramente, se não fosse Deus, Aleluia. eu não venci as minhas provas, Verdade. Glória a as Deus. minhas dificuldades. Nós olhamos para dentro da palavra e vamos pensar em milagres instantâneos da parte de Deus. Quantos milagres, quanta coisa boa Deus fez, quanta coisa que Deus, que o próprio Jesus, Ele efetuou no momento. Um chega de longe e fala assim, Senhor, se quiseres pode me tornar limpo. A própria fé dele já alcançou e Jesus já fez o milagre. Que maravilha. Aleluia. Que bênção. Chegam-se com uma mulher apanhada em adultério, joga essa mulher lá no chão. Quando ela cai lá no chão, Jesus se compadece. Existe uma lei, na lei de Moisés tem que apedrejar, tem que matar. Não tem jeito. Aí Jesus não entra naquela situação, Ele devolve a responsabilidade para o povo.
Então espera aí, tem? Tem. Então lança a primeira pedra aquele que não tem pecado. Aleluia. Aí o próprio Jesus começa a riscar lá, caladinho. Quando ele levanta, ele fala, cadê os seus acusadores? Aí ela fala, ninguém me condenou. Ele fala, então eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Glória a Deus. Aleluia. É necessário eu e você entender que tem um tempo para todas as coisas, tem um tempo para eu e você desligar das coisas do mundo, tem um tempo para eu e você se jogar nos pés de Cristo, acreditar que Ele está na nossa família, que Ele está no meio de nós. Talvez você olhe para o seu filho e fale assim, pastor, mas ele continua no mundo, ele continua dando trabalho, está assim, 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 mas Jesus está na vida dele, tem livrado ele da morte, tem livrado ele de tanta coisa lá fora e está esperando um tempo certo para conduzi-lo, trazer para perto. Aleluia. Glória a Deus. Tem tempo, não é no meu tempo, não é no seu tempo. Talvez a esposa olhe para o esposo e fale, mas esse cidadão não dou conta dele mais, não tem jeito. O que eu vou fazer? Tem que deixar para lá. Eu não quero mais saber. Não desista, coloque o seu joelho no chão, fala com Deus, entenda que Deus tem solução para esse problema, entenda que Deus não se esquece dos filhos, entenda que Deus está com o ouvido voltado o tempo inteiro para ouvir a minha e a sua peleja, aquilo que nós estamos lançando nos pés dele. Entenda que pode uma mãe se esquecer de um filho, mas o Deus que nós servimos jamais esquece de nós. Glória a Deus. Jamais. Se você for olhar, Grande é o nosso. você vai ver quanta coisa interessante Jesus fez pelo povo e que pessoas viravam as costas e iam embora. É ou não é? Virava as costas e ia embora e pronto. Jesus caminhava do mesmo jeito. Glória a Jesus. Só que eu quero dizer para você na noite de hoje, Aleluia. não vivemos mais tempo de dar as costas para Jesus. Não vivemos mais tempo de dar as costas para aquele que é o Salvador da humanidade, para aquele que pode mudar a nossa vida, a nossa casa, para aquele que transforma casamento, para aquele que não se esquece do filho que criou, para aquele que entra no meio da nossa dificuldade financeira e abre uma porta no momento certo, para aquele que tem solução para eu e você naquilo que nós não temos condição em tempo nenhum de fazer sozinho. Aleluia. Não podemos dar as costas para ele. Pastor, mas eu estou fraco, eu não estou conseguindo, eu não estou dando conta. É só você lançar sobre ele todas as suas ansiedades, levantar a sua cabeça e dizer, eu agora vou elevar os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vai vir do Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos pedindo socorro para todo lado. Nós pedimos socorro no hospital, na agente social, em uma coisa é noutra, é noutra, é noutra, é noutra. Mas nós estamos esquecendo que o primeiro socorro que nós temos que pedir é nos pés de Cristo Jesus, o nosso Salvador. É nos pés de Cristo Jesus, aquele que quando olha para mim e para você, às vezes você vai procurar ajuda em algum lugar hoje. Mas quando você dobra o joelho no chão pela manhã, Ele prepara todo o caminho para você chegar lá. Glória a Deus. A porta se abre. Aquela pessoa que vai te atender lá, quando você chega, entra para dentro, entra, qual que é a sua necessidade, o que, que você está precisando, não é eu, não é você, não somos nós que somos bons, não, é Deus que agiu na sua frente e organizou toda a situação para você chegar e ser abençoado. Glória a Deus. Aleluia. E ser abençoado. Agora nós olhamos e pensamos que damos conta de resolver muita coisa. É ou não é? Glória a Jesus. Nós dá conta de pouquinho. Mas o Deus que nós servimos, aquele que não se esquece de nós, Ele dá conta de muita coisa. Glória a Deus. Ele pode muita coisa nas nossas vidas e nós entendemos na noite de hoje que Ele nos reuniu para dizer que pode uma mãe esquecer do filho que gerou, mas o Deus que nós servimos em tempo nenhum, Ele esquece daquele que está nos pés dele. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Grande. Em tempo nenhum. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Salvador.
É eu e você entender. Pastor, eu saí de casa hoje e vim para aqui, mas o senhor nem sabe como é que foi lá em casa na hora de sair para cá. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai voltar para a sua casa e quando chegar lá vai ser tudo diferente quando entrar para cá. Glória a Deus. Eu estou ministrando na sua vida, na sua família, na sua casa. Aleluia. Quando você entrar, vai ter algo diferente lá. Por que isso, pastor? Porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando na frente e você, com o seu coração aberto na noite de hoje, vai se encher do Espírito aqui e vai voltar para a sua casa e vai chegar e erguer a mão dentro da sua casa e dizer: eu abençoo essa casa em nome de Jesus, eu abençoo a minha família em nome de Jesus, eu abençoo a minha despensa em nome de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao céu se não for por Ele. Aleluia. Glória a Ninguém, Deus. ninguém vai chegar. Glória É a Deus. você entender que estando na presença de Jesus está no caminho. Se você está no caminho, você está andando rumo ao céu. Aleluia. Glória a Deus. Pode uma mãe esquecer do filho que gerou? Mesmo assim, o Deus Todo-Poderoso não se esquece de mim e de você. Pastor, mas eu estou no pecado. Eu estive no pecado. Será, pastor? Ele ainda assim não esquece de você. Glória. Ainda assim ele permanece com os braços abertos, pronto para te receber de volta a qualquer momento. Aleluia. Pastor, mas eu errei, não tem problema. É correr para os pés de Cristo, deixar todas as práticas erradas para lá e buscar por misericórdia. Glória a Deus. Quando você busca por misericórdia, você alcança. Aleluia. Porque maior é Ele e misericordioso é Ele para mudar a nossa vida, a nossa situação. Grande Deus. Quem aqui crê que vai tornar para casa hoje cheio do Espírito Glória a Santo? Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Vamos ficar de pé e vamos cantar um hino. Todo mundo junto. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua harpa. Vamos cantar um hino da harpa. Deus é bom em todo tempo. Hino de número 303. Glória a Jesus. Aleluia. Deus é bom. Irmão, é momento de nós adorar a Deus.